Quando se vê o girassol, a proporção já é melhor. Já existe 40 a 45% de óleo na semente. Se, portanto, essa relação, para quem está pensando no óleo, é mais favorável, sem dizer que o farelo do girassol também é uma excelente fonte de proteína, encontra o mercado, em certos momentos até mais caro do que o farelo de soja. Mas, afinal de contas, não há a menor dúvida que fazer biodiesel usando óleo dessas duas plantas, nós estamos criando uma competição com a utilidade que elas têm para fins alimentícios. Isso, portanto, certamente será um elemento, um fator de geração de alguma coisa que só pode encontrar solução na grande aumento da produção ou no aumento de preços. E o que se vê, como a produção não pode dar saltos imensos, o que se vê imediatamente é o impacto no preço do produto. E gera todo esse mal-estar de que estaria havendo, através dessa competição de energia, estaria havendo, então, um empobrecimento do consumidor, que tem que pagar mais caro pelo produto alimentício, e toda essa conversa que a gente vê aí, inclusive com uma fortíssima pressão na imprensa, que é repercutida por ONGs, muitas delas até bem intencionadas, mas muitas vezes manipuladas, e quando se vai ver quem monta essas campanhas também, não é muito difícil descobrir que, por um lado, existem os interesses das grandes petroleiras, que não têm maiores razões para amar um substituto, mesmo que parcial, como os biocombustíveis, mas os grandes, isso talvez possa espantar, isso é um dado conhecido hoje no mundo, os grandes financiadores das campanhas que a gente vê na imprensa todo dia, nos organismos internacionais contra os biocombustíveis, são as grandes empresas de alimentos, como Nestlé e outras, que essas é que estão pagando alguns milhões e milhões e milhões de dólares para poder gerar uma reação, até de provocar. Tem coisa incrível, autoridades da ONU tendo a coragem de dizer uma idiotice, do sentido que teria que haver uma cessação da produção de biocombustíveis. A gente ouve todo tipo de sandice, alguns bem intencionados, mas outros pagos mesmo, porque a coisa não é de brincadeira. Então, aqui existe um jogo pesado, não podemos ser inocentes nesse tipo de brincadeira. O Brasil também, eu acho que já não é mais, conhece essas condições e se prepara para discutir internacionalmente, mas os recursos que têm os nossos adversários, eu diria, nesse caso, são extraordinariamente maiores do que aqueles de que dispomos hoje. Mas então, a pergunta é o seguinte: estamos condenados a ter esse tipo de problema? E aí eu diria que não. Porque surgem aqui Mamona e Pinhão Manso, eu estou colocando só dois, porque são, Mamona, sobretudo, é bem conhecido, é quase que um mato no Brasil, todo mundo já terá visto sua Mamona, terá brincado com a Mamona. E aqui o que a gente encontra é que tem uma alta percentagem de óleo, 45% a 50%, no caso do Pinhão Manso, cerca de 40%, em certos casos é um pouco maior até do que isso. Agora, o que eles têm, essas duas aqui, de extraordinário, é o seguinte: eles são tóxicos. Todo mundo sabe que se pegar a mamona e sair mastigando, vai ter algum problema rápido e, se for em grande quantidade, morre. A mesma coisa acontece com o Pinhão Manso. Quer dizer, eles têm um elemento de toxicidade que impede o consumo não só por seres humanos, mas também pelos animais, que têm os mesmos efeitos que nós. Então, nesse caso, é perfeitamente possível, com plantas que nós temos no Brasil, no caso da mamona de forma abundante, falo mais do Pinhão Manso adiante, nós temos, portanto, alternativas de produção de biodiesel que, de maneira nenhuma, vão competir com alimentação. São produtos que nem podem ser usados para alimentação. Ora, no caso do Pinhão Manso, que é menos conhecido, é um arbusto grande, uma árvore pequena, o que queira, mais ou menos 2 metros, ela leva 4 anos para chegar à maturidade e depois ela produz durante 30, 40 anos. Tem assim um perfil de cafeeiro. E ela foi tem gente no interior que ainda hoje usa a semente para poder fazer sabão, para poder tirar um óleo para lamparina. Já está caindo de moda, que felizmente temos a eletrificação rural,
mas a Lisboa, há 200 anos, era iluminada com o óleo de pinhão manso, mas a planta foi abandonada e hoje ela precisa ser redomesticada. Não há experiências de grandes plantações, as maiores que ainda estão em evolução são inclusive da empresa da qual sou presidente do conselho. Mas ainda é alguma coisa que temos que ver no futuro se as suas qualidades, nas condições atuais, vão permitir uma grande produção. Mas a importância, portanto, é que existe alternativa para essa luta entre energia e alimentos. Aqui apenas para reforçar essa ideia da questão do potencial brasileiro, aí chamando a atenção que não existe a competição alimentação e energia, mas no caso da mamona e pinhão manso, há um elemento adicional que é da maior importância. Elas são plantas rústicas que convivem com solos pobres, com um regime pluviométrico irregular, e por isso se adaptariam perfeitamente, e se adaptam perfeitamente, ao semiagreste brasileiro, o Nordeste, sobretudo, onde estão marginalizados os milhões e milhões de brasileiros que agora conseguiram uma pequena melhoria de vida através de um programa, a Bolsa Família, mas que é uma distribuição de renda. E nós precisamos encontrar saída honrosa e digna para essa gente em termos de emprego, de trabalho. E é óbvio que a produção de mamona de pinhão manso em áreas que não aceitam a produção de soja, que ninguém pode pensar em fazer plantações das culturas intensivas nesses lugares, tanto que nunca foi feito, e lá estão esses milhões de brasileiros necessitados de encontrar um trabalho digno. Se, portanto, aqui é que se começa a mostrar